Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são, de algum modo, culpa da cultura. Calma lá, eu te explico. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentidos construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai descobrir como seus desejos, fantasias e práticas sexuais são fortemente guiados e moldados pelas forças culturais. Escuta, todas as vezes que você encosta o umbigo no umbigo de alguém, afunda a mandioca no bombril, afoga o ganso, molha o biscoito, senta a chibata ou faz um tchaca na buchaca, tem dedo da cultura aí. Mas se você não estiver fazendo nada disso, fica tranquilo, você já sabe. É tudo culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. Natália Maia, o que é o sexo? Bom, eu acho que existem inúmeras possibilidades de respostas sobre o que seria o sexo. Eu acho que são determinadas práticas que acontecem em dado cenário e de acordo com trocas econômicas ou não, que vão delimitar aquilo que pode ser considerado sexo ou não. Eita, complexo, hein? Mas você vai entender. Aguenta aí, vamos seguindo, vamos seguindo. तुम्ही बजरे मना तुम्ही जपरे मना. Natália Maia nasceu em uma família de classe média no interior de São Paulo. Ela cresceu rodeada de padrões morais fortes sobre o que era o comportamento de meninos e meninas. Sabe aquela coisa, né? Menino veste azul e menina veste rosa! Pois bem, quando entrou na puberdade, percebeu que o mundo começou a cobrar dela um comportamento e um conjunto de ações completamente diferente dos primos homens. Menina não pode vestir azul, menina não pode sentar assim, menino não pode falar isso, menina não pode. Sem entender as razões, Natália se fez a pergunta fundamental, aquela capaz de mudar uma vida completamente. Disse ela: mas por quê? Por quê? Por quê? Virou antropóloga nesse dia. Guiada pela necessidade de saber mais sobre os porquês, Natália Maia chegou no Tantra. Numa conversa descompromissada com uma amiga, descobriu que entre os modernosos, terapeutizados, de classe média das grandes cidades urbanas, tinha virado moda um novo jeito de gozar. Com os ensinamentos do Tantra e uma ajudinha de um terapeuta, o prazer sexual tinha encontrado uma outra dimensão, uma dimensão dos deuses, fora desse plano terreno. E além disso, através de muito toque aqui, toque acolá e um bocado de respiração, era possível se livrar de traumas, desfazer nós da existência e ter orgasmos múltiplos, mesmo sendo homem e não tendo todas aquelas terminações nervosas que uma mulher tem. Essa ideia, por si só, já é fascinante, não é? Imagina que você, fazendo sexo, pode derrubar um bocado de binarismos centrais ao nosso pensamento, ao pensamento ocidental. Acabar com a ideia de profano versus sagrado, acabar com a ideia de corpo versus alma, acabar com a ideia de fruição versus cura e acabar com a ideia de que o sexo também não é uma forma de meditação. Natália Maia fez da sua pesquisa sua dissertação de mestrado em Antropologia Social, lá no Museu Nacional, e disso nós fizemos nossa conversa. Escuta só. E me diz um negócio, hein, Natália, como é que tu virou antropóloga, hein? Porque eu brinco sempre que seria um desgosto muito grande para papai e para mamãe se a gente, na hora que tivesse 6, 7 anos, ao invés de dizer que vai ser médico, dissesse que ia ser antropólogo. Eles nem acreditariam, né? Mas no teu caso, como é que foi essa escolha de seguir por essa carreira? A escolha, ela vem, assim, de muito tempo atrás. Eu sou, digamos assim, nativa do interior paulista, né? Do sertão paulista. Então, é de que cidade? Presidente Prudente. Que, né, quando eu estava crescendo, aí, assim, dado o meu contexto, as possibilidades de profissão eram aquelas, né? Tipo, se você gosta de exatas, então você vai para engenharia, gosta de humanas, vai para direito e, enfim. E aí, eu sempre achei que eu fosse fazer direito. Só que aí, quando eu estava prestando vestibular, eu não passei direto e acabei indo fazer cursinho em São Paulo.
E no cursinho, eu tinha uma professora de redação que ela sempre falava pra mim, falava assim, mas você tem uma escrita tão sociológica, você vai fazer direito mesmo? E você não fazia ideia do que ela estava querendo dizer, né? Se era um elogio ou uma crítica. Exatamente. É óbvio que era uma crítica, é óbvio, não tem como isso ser um elogio. Aí eu comecei, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Aí eu falei, pô, mas aí o que faz, né? O que faz um sociólogo? O que faz pessoa que faz ciências sociais? Fui procurar, e aí me encantei. E nas ciências sociais eu entrei achando que eu ia pra sociologia, né? Afinal, você já tinha escrita, né? Só faltava conhecimento. Exatamente, só faltava conhecimento. Mas aí eu entrei, e lá no primeiro ano já, eu me apaixonei muito pela antropologia. E assim, eu acho que tem 2 textos. Foram os textos que me puxaram primeiramente para isso. É As Técnicas do Corpo, do Marcel Mauss. E também O Tabu do Incesto, do Lévi-Strauss. Sabe aquele tipo de leitura que você fala, caralho, é isso? Notinha longa, hein? Vem comigo que você vai gostar. Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss. Já, se você for chique, quiser falar chique, você fala igual aos franceses. Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss. Mas olha, esses 2 aí são 2 cabeções da antropologia. Não tem como passar pela formação na área sem ler esses 2 textos. Nem que seja para falar mal. O primeiro, do Mauss, vai mostrar como a cultura, pouco a pouco, vai se escrevendo nos nossos corpos. Quando a mãe da Natália, lá em Ribeirão Preto, dizia para ela, fecha a perna, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, era a cultura moldando e dando um ritmo e melodia para o corpo. Agora, um outro texto do Lévi-Strauss, esse texto aí, né, não só mudou a vida da Natália, mas mudou a antropologia para todo sempre. O Lévi-Strauss escreveu um catatal, as estruturas elementares do parentesco, para dizer uma coisa simples, olha, o incesto é uma verdade universal e ele está presente em toda e qualquer sociedade. E mais do que isso, é a partir do incesto que a gente também inventa a sociedade. Vou te explicar. Em todo qualquer grupo social, há gente com quem você pode transar e gente que você não pode. Tá tudo baseado nessa equação. Você, que é um transante, transa sabendo que tem gente que é transável, mas tem um outro bocado de gente que não é transável. Nesse jogo, você sempre pega os não transáveis da tua família e oferece para os transantes de outra família transarem por lá. E eles fazem o mesmo com você. Eles pegam os não transáveis de lá e dão para você, oferecem para tua família, que são o pessoal que tá doido para transar também, os transantes. É nesse jogo aí que o Lévi-Strauss vai dizer que trocando mulheres e trocando homens, a gente cria liga, estabelece vínculos, faz parte de um circuito de trocas que gera um cimento social capaz de inventar uma sociedade. É lindo isso. E foi. Aí eu falei, nossa, é isso. Porque, assim, foi a primeira vez que eu vi a possibilidade de você desnaturalizar aquelas coisas que estão completamente naturalizadas, que a gente toma como, é assim porque é assim, sempre foi assim. E já a partir do corpo, que é uma temática que me interessa muito, adoro. E aí foi aquela coisa que eu falei, caramba, olha isso, né? O próprio corpo, ele é dado pelas relações culturais que a gente tem. E aí aquilo foi, assim, incrível. Aí eu fui fazer trabalho de campo. E aí lá, no primeiro trabalho de campo que eu fiz no Largo do Aroche, que a gente estava pesquisando um encontro gay de periferia que acontecia todo domingo à noite, lá no Aroche. E a gente ia lá entender por que aquele público estava indo lá, entendeu? Lá eu percebi, falei, cara, é isso. Isso aqui, essa é a coisa. Esse é o legal. Para quem não é de São Paulo, o Largo do Aroche é uma praça no centro da capital paulista. Foi pensada para ser um espaço bem próximo daquela lógica das grandes praças francesas, lá de Paris. Depois de anos de abandono e da fuga das elites da região central da cidade, outros grupos tomaram o local e fizeram da praça um novo lugar de sociabilidade, com outros fins para além do que só sentar lá e apreciar a vida bucólica no grande centro urbano. A praça se transformou num novo espaço de sociabilidade, e foi isso que interessou a Natália e o grupo de pesquisadores quando eles foram lá fazer pesquisa. O que chamou a atenção da Natália e de outros pesquisadores é que um grupo de meninos das periferias das grandes cidades, de classes populares, ditos heterossexuais, nas suas regiões de nascença, quando iam para o Aroche, tinham a possibilidade de, com sigilo, viverem a própria sexualidade. Então isso bagunçou a percepção de Natália, porque deu para ela a chance de fazer a pergunta fundamental. Por quê? Mas como é que você chegou no Tantra?
Eu acho que a gente escolhe os temas, acho que assim, por afetos muito intensos. Ou amor ou ódio àquilo que você está pesquisando. Então, então, no meu caso, acho que foi uma mistura disso. Porque, como eu falei, como eu venho de uma cidade interiorana, né, que apesar de ser já considerada de porte médio, grande, assim, é uma sociedade de uma moralidade muito tradicional. Conservador, né? Uma cidade bem conservadora. Bem conservadora. Então, muito cedo, eu já comecei a ouvir, menina não senta assim, fecha a perna. Mas numa época que minhas colegas e minhas amigas não estavam tendo que escutar isso. E aí aquilo me incomodava muito, porque até, tipo assim, uma semana atrás eu podia brincar com os meus primos, nadava na piscina sem biquíni, tava tudo certo. E aí, de repente, tudo muda. E aí eu acho que meu interesse por gênero e sexualidade já vem daí, assim, né? Desde muito pequena, essa coisa, por que mulher é assim e homem é assado? Mas por que faz isso, faz aquilo? Por que chega no fim de semana eu que tenho que tirar a mesa do almoço de domingo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esse é o caminho aí que a gente vai dando conta para começar a fazer antropologia. Tem um negócio que é muito doido, assim, que as nossas pesquisas também estão diretamente relacionadas ao espírito do tempo, às transformações na medida que determinados assuntos emergem para o mundo e aí eles acabam emergindo para a gente também enquanto pesquisador. O Tantra é uma prática que pode ser vista ou dita ou repetida por alguns como milenar, ou talvez ela foi organizada mais no século XX para cá e bombou no nosso círculo. Gente bem nascida, intelectualizada, vegana, da yoga, tem pouco tempo. Sim, sim. Como é que isso virou um objeto de pesquisa para você? Como é que você falou, putz, olha, tem um assunto aqui? E aí, uma vez, eu estava conversando com uma amiga, e aí ela comentou, assim, que um ficante dela ia pagar uma sessão de massagem tântrica para ela. Eu falei, mas o que é isso? E aí ela falou, não, é porque parece que é uma massagem que eles vão te massagear o corpo inteiro. Inclusive os genitais. E aí você vê lá que eles dizem que você pode ter vários orgasmos. Nossa, que coisa legal! Mas onde tem isso? O que é isso? Agradeço a Deus, sim, pela bênção depois de um orgasmo intenso, depois de uma relação sexual bem feita. A única coisa que nos resta dizer é bendito seja Deus. Bendito seja Deus, né? E me interessou demais. E também porque na época, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu tava lendo muita coisa sobre homem pós-orgânico, sabe? Da Paula Sibilha. Paula Sibilha é pesquisadora e ensaísta argentina, radicada no Brasil. Ela é professora da Universidade Federal Fluminense, a UF. Mas mais do que boa pesquisadora, na real, me parece que ela tem uma bola de cristal na biblioteca de casa. Isso porque, antes de um tema se firmar como central na vida cotidiana, ela já foi lá, já pesquisou, já escreveu e já publicou um livro. Foi assim que, no começo dos anos de 2010, ela lançou o Show do Eu, que falava do impacto das tecnologias e da digitalização sobre a exposição do privado, como é que isso ia mudar nossa relação com a intimidade. Muito antes do Instagram bombar, ou da blogueiragem do Instagram bombar. Mas também, antes da pandemia, e antes de você não poder encontrar mais ninguém e ter que falar online, tudo online, e de sua vida se transformar numa sequência infinita de calls, a Paula já estava mergulhada de cabeça naquilo que ela vai chamar do homem pós-orgânico. Nesse livro, ela tenta entender como o intenso processo de digitalização do mundo transformou a nossa concepção de corpo. Porque a gente deixou de olhar para si mesmo como um punhado de células, sangue e carne, para começar a pensar a própria genética e o funcionamento dos nossos corpos como se fossem um banco de informações genéticas e de processamento de dados. Gênia. Qualquer coisa dela presta, hein? Compra aí. Eu tava nessas literaturas, porque como eu sou muito apegada ao corpo, mas muito numa certa versão, sabe? Assim, num medo. Tipo assim, como assim você quer sair do corpo? E era bem nesse momento, e aí quando eu escutei essas questões, né, da terapia tântrica, retorno ao corpo, não sei o que, eu falei assim, lá, é a resposta. Aqui, ó, vamos ficar no corpo. E aí foi mais ou menos assim que eu caí na terapia tântrica. E como é que foi o trabalho de campo, né? Tem terapeutas tântricos, mas todo mundo aqui que certamente está ouvindo a gente já ouviu falar de um amigo ou uma amiga que se enfiou num retiro tântrico e a gente fica com uma inveja danada para imaginar o que é isso, né? Que se você fica 3, 4 dias dentro de uma imersão tântrica, o que acontece lá? Você tem muitos caminhos aí. Como é que foi teu trabalho de campo? Primeiro, né, foi um trabalho, digamos assim, meio de gabinete, inicialmente. Eu de novo aqui, hein? Só para te explicar que os antropólogos, antes de fazerem trabalho de campo e viverem aí longos períodos com seus interlocutores de pesquisa, eles faziam o que a gente chama de antropologia de gabinete. O que é? Olha, boa parte deles
construíam suas análises, escreviam seus livros, baseados em relatos de viajantes ou de outros pesquisadores, no aconchego de casa, no ar-condicionado de casa, ali, tudo confortávelzinho, dentro do próprio gabinete, sem precisar botar o pé na rua. Essa antropologia, feita à distância, a gente chama de antropologia do gabinete. Comecei a procurar tudo que eu podia encontrar na internet, né, sobre terapia tântrica, enfim. Então eu comecei a procurar muito grupo no Facebook, tipo, de práticas tântricas, terapia tântrica. E eu comecei a achar muito evento. Meditação tântrica sobre o paladar. Meditação tântrica disso. Palestra sobre tântrica. Workshop de massagem tântrica. Retiro tântrico para mulheres, retiro tântrico de carnaval. E aí eu comecei a ser convidada para troca de massagem. Quando você olha para o teu grupo de estudos, né, ou para os teus interlocutores de pesquisa, você consegue identificar um padrão de frequentador ou de gente interessada nessa prática? Uma classe média urbana, né? Assim, muito interessada em questões também de espiritualidade, sabe? Autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Grande parte deles muito psicologizados, né? Adeptos a terapias, enfim, coisas do tipo. Mas existem pessoas de outras trajetórias também, né? Até mesmo porque em muitos desses eventos a gente tem aquilo que muitos terapeutas se propõem a fazer, como se fosse uma bolsa, né? Dado, né, talvez esse excedente que outras pessoas muito generosas decidiram pagar, é possível abrir espaço para que pessoas que não teriam aquela grana ali no momento possam participar também. O Tantra, como qualquer assunto que rela e se mistura com sexualidade, ele é sempre muito permeado por preconceitos, mas também por visões deturpadas, né? É aquele lance. Todo mundo quer ir, todo mundo conhece alguém que já foi, todo mundo diz que é uma coisa que na realidade não é, e todo mundo tem uma teoria sobre esse assunto. Para acabar com isso, de uma vez por todas, Natália, conta pra mim, assim, o que é o Tantra? Assim, eu não tenho uma resposta. Até mesmo porque o que é o Tantra varia muito de pessoa para pessoa que você está conversando. Então, eu escutava muito assim, Tantra é respiração, som e movimento. Tantra é prática. Tantra é estar presente, né? Ou Tantra é uma filosofia que vem de sociedades matriarcais, do Vale do Indo, enfim. Então, assim, tanto que, assim, isso foi uma preocupação minha, né? Acho que enquanto acadêmica e essa necessidade de categorizar as coisas, né? Eu ficava pensando, não, mas o que é Tantra? Vamos lá. E aí eu entendi que eu acho que isso faz parte do próprio mundo do Tantra, sabe? Essa multiplicidade de significados do que é o Tantra. Mas eu acho que, assim, se há alguma coisa convergente, eu acho que é uma preocupação, né, com a sexualidade e com um desenvolvimento espiritual, sabe? Uma busca. Tem uma coisa que me chama a atenção pra caramba, que é a conexão com o universo da sexualidade e com terapia, essas duas coisas misturadas. Mas também uma conexão muito clara com o campo da espiritualidade. Eu não entendi direito, acho que me perdi. Como é que a Índia entrou no Tantra? Como é que o Tantra, ou foi o Tantra que trouxe a Índia? Conta pra gente, assim, como é que essas duas coisas se misturaram? O que eu escutava muito, vinha muito, assim, a partir dos ensinamentos do Osho. What is the point of knowing all that has been written about love and never being in love? E o Osho entendido como esse cara que conseguiu traduzir muito da filosofia indiana para o paladar ocidental e colocar em voga a questão do sexo, da sexualidade, né? Como atrelado à possibilidade de você chegar num estado de plenitude e desenvolvimento, enfim, espiritual. Mas conta pra gente um pouquinho quem foi o Osho, quais eram os pilares do Osho, por que o Osho bomba nos anos 60 e 70 e quem é esse cara, né, que vai determinar, de certo modo, uma difusão dos conhecimentos milenares indianos para a boca do povo, né, para vender best-seller e o povo inventar um novo eu aí, né? Total. Bom, o Osho foi um guru indiano que ensinou filosofia e coisas do tipo. E ele, muito interessado nessa questão, acho que do desenvolvimento pessoal e da iluminação, e ele também é visto como uma figura controversa. Então, essa figura que não se adequa aos padrões estabelecidos e vai desenvolver uma série de meditações, porque ele vai falar que, assim, a meditação é o caminho para você chegar na iluminação. Mas nós ocidentais não temos essa capacidade de parar e conseguir meditar. Então, ele propunha meditações através
dos próprios movimentos. Inclusive movimentos sexuais, né? Então, através do corpo, você conseguiria entrar num estado meditativo, que é aquele estado que, digamos assim, muito entre aspas também, os orientais já teriam uma capacidade maior de chegar. E ele traz também a questão do sexo, né? Porque ele fala assim, que se você vai se iluminar, é muito difícil você chegar num lugar que você não conhece qual é, que você não tem experienciado, né? E onde você consegue experienciar um relance do que seria esse estado de contemplação e de plenitude? Através do sexo, do orgasmo. Então, eu acho que ele traz duas coisas, né, que são fundamentais aí pela tua fala, que vão embasar, de certo modo, as práticas tântricas hoje, que é a ideia de uma importância do sexo como uma conexão com uma consciência acima do normal e a importância do corpo também nesse jogo, né? Total. Aí o corpo entra aí, né? Que é algo muito importante na tradição oriental, que no Ocidente foi sendo meio que deixado de lado, porque a gente foi ficando super racional, né? Ou achando que os melhores humanos eram aqueles que eram mais racionais, e o corpo foi deixado um pouco de lado. Então ele traz esse jogo para dentro da conversa de novo. E isso bomba. Que eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com esse binarismo, né? Corpo-mente, né? Essa distinção, que é muito da nossa tradição mesmo. Que aí tem o Colin Campbell, né? Que ele vai falar desse processo de orientalização do Ocidente. Que ele fala que a gente está vivendo já desde ali da contracultura, da década de 60, um processo meio que de orientalização do Ocidente. Colin Campbell é um sociólogo inglês, professor da Universidade de York. Mas não é, assim, uma apropriação das culturas orientais, né, da nossa sociedade ocidental, que passa a entender o divino não mais como fora do mundo, né, extramundano, um outro tipo de entendimento com esse divino, que seria mais característico desse Oriente, que é um divino imanente, né, que é um divino que está no mundo. Então, eu sou divina, tá dentro da gente. Tá, gente, completamente. Eu sou divina, você é divino, essa mesa é divina, é tudo divino. O movimento da terapia tântrica vem nessa mudança até individual, sabe, da chave. Então, se vai haver transformação social, essa transformação vai começar a partir da minha mudança de atitude. E, Natália, esse impacto do Osho na construção dos saberes tântricos, nem sei se eu posso falar isso, mas toda essa retórica, essa produção de discurso em torno do que é o Tantra, né, que eu acho que vai determinar minimamente as práticas terapêuticas desse movimento, me lembravam muito, enquanto eu lia teu trabalho, a conversa com a Fabiola Gomes, lá no primeiro episódio da primeira temporada. Porque a Fabiola falava muito de uma noção de pessoa oriental que tinha essa ideia de que os limites ou as bordas do eu não estavam pautadas só no corpo, né? Elas eram porosas, elas vazavam. Então, eu vivo em Deus e Deus vive em mim, e eu vivo nos outros e os outros vivem em mim também. E isso tem um impacto gigantesco na sexualidade, né? Porque eu preciso ter um cuidado com as minhas trocas sexuais, que são muito maiores do que só uma rapidinha na escada, né? Como é que você acha que essa ideia de um corpo, que é central, mas ele é um outro corpo, ele é um corpo de uma mentalidade, né, oriental, impacta também nessa ideia das energias ou das trocas de energia no Tantra? Eu acho que é uma coisa muito interessante, viu? Você tem até meio que uma, digamos, uma transmutação, né, dessas pessoas que estão ali envolvidas na troca, enfim, para essa divinização, né, do eu. Então, todos nós somos energia e temos a energia masculina e feminina, né? Energia dual una, que você tem energia de Shiva e de Shakti, né? Então, Shiva é o masculino, Shakti feminino, enfim. Eu não sei se você pegou, mas Shiva e Shakti são dois deuses, duas divindades do panteão hindu. Quando você está se relacionando com a pessoa, eu acho que aí entra essa questão do corpo como uma representação ali do deus ou da deusa, e a troca que se dá ali é esse mundano divinificado. No pensamento moderno ocidental, o valor das coisas se dá pelo binarismo, né? Não sei se você já reparou, mas você só sabe o que é bom porque tem o ruim, você só sabe que a vida é boa porque tem a morte, você só sabe o que é branco porque tem o preto, e só sabe o que é doce porque tem o salgado. Então a gente pensa por pares binários mesmo. Boa. Mas apesar deles serem contra, né, ou desse pensamento ser contra esse binarismo entre o mundano e o profano, entre essas coisas que a gente no pensamento ocidental está acostumado a colocar como pau positivo, a oposição masculino e feminino está lá, viva e operante, não é?
Então, assim, a própria divisão entre homem e mulher permanece, né? E muito dos significados que a gente já entende enquanto atrelados ao masculino e ao feminino também permanecem. Então, a mulher, sim, ainda é vista como mais próxima da natureza, a capacidade de gerar vida, até por estar mais próxima da natureza, e o homem entendido como mais racional, né, mais retido e tudo mais. No entanto, através da via do prazer, você tem uma equiparação ou até uma inversão no valor que se dá para essas variáveis, né, o masculino e o feminino. Se na nossa sociedade, né, a gente entende como uma sociedade patriarcal, em que o masculino é valorado como superior ao feminino, né? Quando você vai para o universo do Tantra, você tem ou uma equiparação disso, porque você está lidando com dois deuses, né? A Shakti, a deusa, e o Shiva, lá, o deus, ou até você tem uma inversão nesse valor, inclusive de colocar a mulher como o elemento mais importante ali da relação, sabe? Porque até mesmo porque é mais próximo da natureza. E porque, dada a sua capacidade maior de sentir orgasmo. Enquanto vagina, ela tem 8.000 terminações nervosas pelo clitóris. Então isso daí é uma coisa assim. E o pênis? Umas 4.000, 5.000, né? Os homens são a metade das mulheres. Exato, entendeu? Dessa valorização da mulher se o orgasmo é aquilo que vai te dar o vislumbre da plenitude, né, da conexão com o divino, enfim, com a iluminação, se a mulher tem 8.000 terminações nervosas, ela está muito mais próxima, digamos, do divino, então, né? Não do divino em si, enquanto do divino, da alta consciência, do autoconhecimento. Exatamente. Mas vai dar outras possibilidades de significado para aquilo, né, que as pessoas estão vivendo no cotidiano delas e que pode ser revolucionário dessa questão, assim, de um olhar mais individual, né? Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos e dos orgasmos múltiplos e dos orgasmos múltiplos. E como é que ficam as práticas homossexuais dentro do Tantra? Porque aí eu vou juntar a dupla energia, né? Pode? Pode. Todos nós somos formados pelo polo masculino e feminino, energia masculina e feminina. E aí, na relação, o que acontece é que, dentro ali do Tantra... Então, vamos supor, eu, né, Natália, digamos que eu tenho o meu polo masculino mais forte. E aí eu me relaciono com uma mulher, minha parceira, por assim dizer, e ela tem o polo feminino mais desenvolvido. Então, essa relação vai se dar de maneira polarizada, porque eu vou estar atualizando a energia masculina e ela vai estar atualizando a energia feminina. Mesma coisa se você está lidando com dois homens. Natália, tem uma coisa que ficou pulsando também na minha cabeça enquanto eu te lia, que é essa centralidade do corpo, né? Que ela é muito importante. E aí, me parece que tem quase uma disputa dentro desses grupos, nessas práticas tântricas, que é qual é o capital que mais interessa, né? Se é a energia ou o corpo. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Como é que ficam corpos diferentes dentro da prática tântrica? Como os gordos entram lá, como os negros entram lá, como os deficientes entram lá, como esses outros corpos participam das práticas? Porque eu entendo que nós somos Deus e Deus somos nós, mas é óbvio que se você chega num workshop de prática tântrica, é melhor, né, que você se conecte com o corpo que está mais próximo do seu padrão de corpo desejável. Não sei se dá tempo de se desfazer de todos os preconceitos para entrar numa prática tântrica assim, né? Como é que você viu isso? Como eu falei, a gente está vivendo uma sociedade repressora, né? Pelo viés do Tantra. E que estabelece quais são corpos que devem ser desejados e quais não devem ser desejados. Quanto mais desenvolvido você tiver, menos vai depender do corpo enquanto aparência física em si, e a energia acaba tendo proeminência. Mas, enfim, quando você entra de cara no
no Tantra, e até mesmo porque grande parte das pessoas entram pelo viés do sexual mesmo, né? Então, do desejo, assim, vou lá, puta, vou ter vários orgasmos, eu vou, né, pegar umas menininhas, vou, enfim, e coisas do tipo. Vou aprimorar minhas técnicas sexuais. Tipo você, né? O que você pensa aí quando pensa no Tantra, não é? Eu acho que, assim, para as pessoas que de fato ficam e que têm essa ideia muito forte do autodesenvolvimento, tem alguns centros que falam, né, que você vai começar a trabalhar pela via do sexual, depois você vai trabalhar a sexualidade e depois você vai trabalhar realmente os relacionamentos. E eu acho que é mais ou menos essa linha progressiva, sabe? Que você acaba entendendo outras formas de como os gêneros podem se relacionar, sabe? E aí eu acho que aí o desejo deixa de ser esse desejo tão pautado única e exclusivamente no físico sexual, apesar de ser um desejo físico sexual, mas vai estar atrelado a outros elementos, sabe? Cuidado, né? Da forma de tratamento que o outro despende em relação a você, se entender que o outro é um deus, então, se é um deus, vou ter cuidado, enfim. Responsabilidade, exatamente, né? Não um objeto, olha só. Te ouvindo, eu fiquei com a sensação de que o Tantra podia ser resumido a uma equação bem simples. Eu acho que é simples para todo mundo entender, não sei se você concorda. Que é Osho mais Reich igual a Tantra. O Osho a gente já contou aqui. Agora, conta pra gente como é que o Reich entrou no Tantra. Ou foi engolido pelo Tantra? O Reich, ele foi um discípulo de Freud, né? Um dos dissidentes, né? Como vários que o Freud teve. E ele vai começar a trabalhar essas ideias, né, de descarga energética. Ele está muito preocupado com essas ideias de energia, porque o Reich também parte desse suposto de que você está ali, né, teoricamente você é energia e tudo mais, e aí você passa pela socialização, em termos individuais, de uma individualização, e esse processo de socialização faz com que você crie determinadas couraças, né, que são os mecanismos de proteção que você foi criando a partir da sua subjetivação enquanto indivíduo. Então você tem que fazer essa energia fluir, porque você fica, nessas couraças, elas são pontos de acúmulo ali, né, e que não deixam essa energia circular. E é isso que tá ali, né, que são os traumas, enfim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer essa energia circular, você tem que ter essa descarga para justamente liberar esses traumas, né, de você. E aí o Reich entra mais ou menos nessa vertente também no Tantra. Para mim, dentro do universo do Tantra, mesmo porque a gente está lidando com pessoas que foram socializadas na nossa sociedade, que têm esses valores já do indivíduo muito, muito fortes, que já estão mais psicologizados, né? E aí também vai falar do orgasmo, né? Que está muito atrelado. Isso, o orgasmo é muito importante para ele, né? Como é que é? Que é através do orgasmo que você vai ter essa descarga energética e vai conseguir, né, enfim, superar inúmeras coisas e destravar, tirar as couraças. Ele acaba sendo apropriado até como uma forma, assim, de cientificização do que está acontecendo, né? Então, se assim, tudo bem, eu tenho ali o Osho que está me falando da parte espiritual e tal. No entanto, tem outra pessoa que ali dentro, digamos, de uma metodologia mais científica, daquilo que a gente está habituado, ele também está falando das mesmas coisas. Então, veja só, meio que um respalda o outro, sabe? Uma das coisas que mais me chamaram a atenção é que o campo e os profissionais desse campo se intitulam como terapeutas tântricos e o que eles fazem é terapia tântrica. E quando a gente está falando de terapia, a gente está falando de um cuidado sistematizado para curar ou aliviar alguém de algum sofrimento. Do que essas pessoas sofrem? Assim, que relatos de sofrimento você ouviu durante o seu trabalho de campo? Então, relatos de sofrimento voltados a questões da sexualidade mesmo. Algumas mulheres que eu entrevistei, que eu acho muito interessante, falando que, enfim, não tinham orgasmos e achavam que não eram capazes de ter orgasmos, então uma das questões são essas, né, voltadas à anorgasmia. E aí, mas o sofrimento está em, assim, de inúmeras formas. Então, muitas questões relacionadas à sexualidade, mas também pessoas que estavam passando por momentos de vida, assim, crítico, passou por uma perda em termos de relacionamento, sei lá, separou do marido, do namorado, da namorada, ou até questões assim, eu tive uma perda muito grande na minha família, meu pai morreu, e aí eu tava num momento, assim, meio que de crise geral. Então eram problemas do corpo e da mente. Sim, problemas do corpo e da mente. E dos relacionamentos também, muita coisa voltada, assim, questões de relacionamento. Mas apesar do Tantra ser uma terapia, ele não é uma terapia que cura pela fala, como a psicanálise ou outros saberes psis usam, né? Você chega lá, deita de costas, lá na terapia da psicanálise,
se defronta com um questionamento ou outro do teu terapeuta, e só. Essa terapia, ela envolve toque, ela envolve corpo, ela envolve um toque numa parte do corpo coberta por uma carga simbólica bastante nebulosa, ligada a perigo, a restrição, a prazer. Um território visto como poluído ou como contaminador em termos simbólicos. Como um terapeuta tântrico lida com corpo e sexo, com toque, e continua convencendo o outro que aquilo é só terapia, não tem nada a ver com trabalho sexual ou pegação. Como se dá esse set e como esses profissionais inventam esse contexto para a terapia acontecer e todo mundo acreditar que é terapia? Não, perfeito. Eu acho que isso daí foram as grandes questões, né, que apareceram no meu trabalho, porque é muito interessante, porque o que você falou é isso, você está lidando com partes do corpo que a gente entende enquanto sexuais, né, então tudo bem, você tem outros nomes e tal, mas é ali, né, é o lingam, é a yoni, mas é vagina e pênis, e toques no corpo que às vezes as pessoas não se permitem nem com as pessoas mais próximas intimamente, né. E aí, nisso, eu acho que tem inúmeros elementos que vão demarcando, né? Então, o que é uma sessão de terapia daquilo que pode ser considerado uma prática sexual, né? Estritamente falando assim. Então, uma das coisas, primeiro que eu acho que quando a gente está falando de dispositivos, eu adoro isso, né? Porque aí vem dispositivo de tudo quanto é jeito. A partir também do desenvolvimento dos direitos sexuais, né? A partir ali da Segunda Guerra, quando você começa... Enfim, não dá mais pra gente interpretar o dispositivo da sexualidade pautado exclusivamente na reprodução. O sexo, então, não serve... a gente já sabe disso, né? Não serve mais para fazer gente só. Ele precisa também interessar, fazer muito mais do que isso, né? Então, aí muda tudo. O que acontece? Porque o sexo tem um deslocamento da moralidade que está imperando nesse dispositivo. Se antes era essa moralidade da reprodução, uma moralidade já secular, né, muito biomédica, quando você está falando agora desse dispositivo na sociedade moderna atual, ele tem um deslocamento do sexo como bem-estar, né? Então, o sexual, o reprodutivo, não é que ele sai dali, né? Você tem uma sobreposição desses dispositivos, né? Então, em determinados momentos, o que está mais forte é esse dispositivo voltado para a reprodução, e em outros momentos, o que importa mais no sexual e nas interações é o prazer. Então, se você tem inúmeros males do corpo ou da mente, uma das vias de possibilidade de resolução disso é através do sexo e do corpo. Tem uma coisa que é importante aí, que aí os indivíduos vão batalhar para tentar construir toda uma cena que tem muitas frentes, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nisso, para tentar delimitar essa ideia de que a gente vai brincar de sexo, mas é de um sexo que faz bem, não é um sexo que é do prazer, do sexo psicogênico, mas é de um prazer, de um sexo das energias, da conexão com a divindade, do destravamento dos traumas e por aí vai. E a primeira coisa é o consultório, né? Não é o meu flat, onde eu te atendo, é um consultório. Qual é a importância do consultório nesse primeiro contato do terapeuta tântrico com seus clientes ou pacientes? Um primeiro elemento de demarcação do que o que vai acontecer ali não é sexo. Você vai estar lidando com o corpo, vai estar lidando com o orgasmo, vai estar lidando com o prazer, mas você vai estar lidando, na verdade, ali, naquele momento, com a sexualidade, não com o sexo. Guarda na cabecinha, hein? Sexo não é sexualidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o que isso quer dizer? Quando a gente está falando de sexo, para a nossa sociedade, já está muito atrelado a uma ideia de um sexo pornográfico. Tanto que uma das grandes confusões, né, que muitas terapeutas reclamavam, era essa confusão. Eu sou terapeuta tântrica, mas de sei lá quantos homens que me ligam aqui para buscar atendimento, pergunta se eu vou ter um final feliz no fim da massagem. Então, assim, existe essa possibilidade de confusão porque você vai estar lidando com o corpo, vai estar lidando com partes que são entendidas quanto sexuais. Aí, o consultório, que vão construir aquele espaço como um espaço de não sexo e de terapêutico. Então, você vai entrar, são espaços, assim, muito limpos. No geral, as pessoas pedem para você tirar os sapatos antes de entrar. Aí, o terapeuta, no geral, ele vai estar vestido, a depender do centro, vai estar vestido todo de roupas pretas. Porque tem uma questão... é preto, não é branco? Não, porque o branco, ele facilita o fluxo energético, mas ele vai estar lidando, às vezes, com energias, né? Um fluxo muito grande energético, até uma forma de proteção do próprio terapeuta. Então, ele vai fazer circular energia no cliente, ali no paciente, mas vai, de alguma maneira, se proteger, né? Vão estar vestidos,
Você vai encontrar um ambiente muito confortável, provavelmente com algumas cadeiras. Só uma dúvida. O terapeuta fica vestido ao longo de toda a sessão ou ele tira essa roupa preta em algum momento? Inicialmente, provavelmente a pessoa vai encontrar, na terapia mesmo, tântrica, o terapeuta vai estar vestido, ainda mais se forem os primeiros encontros, né? Tipo, se você estiver começando a fazer um tratamento, uma coisa assim, ele vai estar vestido em todos os momentos. Na hora do manuseio do seu corpo, ele vai colocar luvas na hora que for lidar com as partes genitais e tudo mais. Tem luva. Tem luva. Tem luva! Mas não atrapalha o fluxo energético? Luva de látex? Uma das técnicas, né, mais difundidas e conhecidas é a massagem tântrica. Você vai mobilizar a energia dessa pessoa com as mãos, né, tocando o corpo dessa pessoa e tal, mas aí quando chegar nos genitais, tem essa questão de se colocar luvas. Então, a partir do momento que você tem uma maior difusão das práticas tântricas e um acesso de mais pessoas às práticas e às massagens e tudo mais, então foi uma forma, assim, meio que de uma higienização mesmo. E de deixar a coisa, digamos assim, mais protocolar, mais profissional. E até porque, como você está lidando com partes genitais, a confusão com abuso sexual também, ela pode acontecer, né? E pode acontecer abusos também. Porque somos pessoas. Estamos lidando com pessoas. Vamos entrar um pouquinho nessa questão do limite, né? Porque é um lugar muito delicado, né? Porque, sobretudo quando a gente está pensando nas mulheres enquanto pacientes, né? Ou paga para participar de uma terapia tântrica onde você não sabe direito o que isso é, não tem limite, né? Você não sabe ali, claro, né? Igual, sei lá, quando eu vou no divã do psicanalista, que eu mais ou menos imagino que eu vou deitar no divã, vai ter alguém sentado, a pessoa abre a porta, fecha a porta, me ouve, não fala muita coisa. Mas nesse caso, como é muito território novo, a gente não sabe muito dos limites. E ali, você está numa posição passiva, de paciente, né? Na medida em que você está oferecendo seu corpo a um determinado tratamento, e aí você não sabe muito bem até onde pode deixar o outro ir, ou até onde está terapeutizando ou está sendo abusado. Perfeito. Como isso é combinado dentro do processo e como é que isso é comunicado também? Ótimo. Uma das coisas que acho que foi bastante consensual com todo mundo que eu entrevistei, com todo mundo que eu falei, é a questão da importância da conversa preliminar à sessão acontecer em si. Nessa verdade, essa conversa faz parte da sessão, que é justamente onde o terapeuta vai entender por que aquela pessoa está ali, como ela chegou até ali, né? O que ela está buscando ali. E vai ser o espaço onde vai poder ter, digamos, um esclarecimento e um alinhamento de expectativas em relação ao que vai acontecer, tá? Então, não necessariamente, a primeira sessão que você vai, o terapeuta de cara vai te propor a massagem genital. Porque você tem outras técnicas que também vão mobilizar a sua energia corporal, mas sem o toque genital. E aí, nessa conversa, é onde se estabelecem os limites. Aí tem um terapeuta que eu acho muito interessante que ele falava, que eu achei assim, falei, caramba, isso é muito legal, assim, né? Porque ele falava assim, é nessa conversa que vão ser estabelecidos os sims e os nãos do que vai acontecer ali na sessão. Que tipo de massagem eu vou fazer, se eu vou fazer massagem, se vou fazer respiração, o que vai acontecer e tal. Né? Vai ter toque genital? Vai, mas vai ser só externo, vai ser interno. É ali que se estabelece tudo isso. E uma coisa que ele falou muito interessante que é assim, nessa conversa, você já vai estabelecer quais são os sims, porque depois um sim no meio da sessão pode virar um não. Mas um não, uma coisa que não foi combinada, em momento nenhum no meio da sessão pode virar um sim. Pelo seguinte, porque assim, se eu fui lá e combinei e falei, putz, não, acho que, porra, primeira vez que eu tô vindo aqui, não quero fazer massagem genital, não quero nada disso, vamos fazer só no corpo, tá ótimo, beleza. Aí você tá lá no meio do negócio. E aí você começa a ter sensações, assim, né? Muito boas e uma... Quero mais! Quero mais! Nossa, vai! Aí ele falou, não foi combinado. Então, essa questão do abuso, quando ela aparecia no campo, ela aparecia já generificada. Então, por exemplo, quem eram as reclamantes dos abusos, das confusões? Geralmente mulheres. Quem eram os perpetradores do abuso? Se acontece, é geralmente quando você já está na interação, sabe? Já conheceu a pessoa, e aí rola meio que um jogar verde ali, vamos
ver até onde vai, umas coisas assim, né? Então, eu acho que é interessante isso, porque vai de encontro também com a confusão entre as possibilidades da terapia tântrica enquanto terapêutica do sexo, da sexualidade, né? O massagista enquanto detentor de uma dada técnica e a prostituta enquanto profissional do sexo, né? E que já... É porque todas essas coisas, eu sei que eu tô falando assim, tudo misturado, mas é que essas coisas são todas misturadas, né? Eu ia te perguntar isso. Qual sindicato o pessoal recorre quando precisa? Não recorre, essa é a grande questão. E aí... de massagista, de terapeuta, de profissional do sexo? Não. E aí uma das coisas que eu falo é assim, procura um centro grande. De preferência que tenha um local físico, sabe? Que tenha um contato fácil, sabe essa coisa? Recepção, CNPJ. Exato, sabe? Você viu, foi facílimo de achar. Entendeu? Conversa muito, pede indicação se você puder, mas de preferência um lugar que tenha um espaço físico ali entendido como comercial. Então o espaço físico vai delimitando, né, que ali vai ser uma prática de uma terapia tântrica e não de um sexo convencional. Então aconselhavam-se, né, principalmente em cursos de capacitação e coisas do tipo assim, gente, não vai combinar de fazer a terapia tântrica num motel. Nem no hotel do cliente, do paciente. Entendeu? Não vai fazer isso. Procura uma sala comercial, sabe? Onde já seja uma sala de terapia tântrica. Tem vários lugares que você pode alugar uma sala assim, né? Também toma cuidado com os horários que você vai fazer isso. E aí, além, né? Então, tem toda essa indumentária, luva, roupa, os tipos de óleo que são utilizados, o lugar onde você vai fazer essa terapia e que vai determinando aquilo que é... Isso daí são mais as questões mais materiais, né? Mas você tem vários elementos, assim, que, digamos, seriam mais simbólicos, né? E muito voltado da intencionalidade do terapeuta, porque era uma das coisas que eu perguntava muito, né? Falou, tá bom, a gente está lidando com a terapia tântrica e tal, mas o que determina, de fato, um terapeuta? Vamos terminando com essa. O que, de fato, determina um terapeuta? E o que, de fato, determina a terapia tântrica? Natália Maia, adorei o papo, eu achei maravilhoso, aprendi pra caramba com o teu trabalho e eu acho que ele é um retrato claro de como é que boa antropologia pode ser feita, sobretudo para a gente saber mais sobre outras formas de pensar e comportamento e nos livrar dos nossos preconceitos, né? Porque a gente começa o teu trabalho achando um monte de coisa e termina com outra visão sobre essa temática. Eu adorei, obrigado, hein? Obrigada a vocês, gente, muito obrigada mesmo. Se você curtiu nosso papo, segue a gente na tua plataforma preferida, aí de tocadores de podcast. Dá 5 estrelas e diz que tem um tesão danado na gente por aí, né? Por favor, na gente e na antropologia, ok? Vocês sabem bem que coisa boa a gente não faz sozinho, a gente faz sempre muito bem acompanhado de uma trupe. A produção e a pesquisa desse episódio é de Fabiola Gomes. O roteiro e a apresentação estão na minha mão. A captação, a sonorização e a edição de áudio é da Voz Ativa Produções. A vinheta é do Estúdio Cavalo. Todas as artes que você vê por aqui nas redes sociais foram criadas por Diego Oliveira. E quem comanda os posts e a pós-produção nas plataformas é a Vanessa Vieira. Mas quem manda em todos nós, em mim, na Fabiola, na Voz Ativa, no Estúdio Cavalo, no Diego Oliveira e na Vanessa, é Carolina Pisa, que equilibra as peças, os cronos e as cabeças para a gente conseguir chegar até aqui.